tragédia, ela começou exatamente neste ponto aqui. Tá com vida aquela pessoa? Foi tirada dali agora? Foi tirada. E são vários corpos, são vários, são muitos. A gente vê ali os escombros de algumas casas que desabaram. O socorro não tem condições de chegar lá, para que as máquinas possam chegar lá, revolver o terreno, procurar corpos. A grande quantidade de água, a enxurrada, ela foi destruindo tudo. E é um cenário realmente de muita destruição. 10 anos de abandono. Para quem vive aqui é muito difícil esquecer a tragédia, porque os estragos ainda são visíveis. 10 anos de corrupção. Nós temos uma infinidade de recursos e, infelizmente, isso atrapalha demais o andamento dos processos. 10 anos de sofrimento. O que eu lembro, enterramos uns 10. O resto a gente não conseguiu enterrar, não conseguiu achar, não. Nossos repórteres reencontram os sobreviventes da tragédia da região serrana. O menino foi arrancado de dentro desta casa pela água, até finalmente parar a 4 quilômetros da casa dele. Até o momento que eu falei assim, vou desistir, entrego tudo. Seja o que Deus quiser, eu senti que a água parou e eu fiquei ali naquele lugar. E cobram das autoridades as medidas que ainda têm que ser tomadas. Eu entrego até o fim desse ano todas elas. Esse é o capitão João Maurício Correia Passos, horas antes de pegar um carro e atropelar e matar um ciclista. Bandidos atacam um ônibus em Belford Roxo. Segunda-feira, 11 de janeiro, o RJ2 está começando agora. Olá, boa noite. A tragédia da região serrana completa 10 anos. Mas tanto tempo não foi suficiente para as autoridades devolverem a tranquilidade aos moradores. Em meio a denúncias de corrupção e de desvio de verbas públicas, até hoje, obras não foram concluídas. Muitas famílias voltaram a viver em áreas de risco. Outras ainda não têm sequer onde morar. O mundo parece que está acabando. Uma noite de terror, eu acho que é uma noite de terror. Benedito de Carvalho é mestre de obras. Homem nascido e criado no Campo Grande, uma das áreas mais devastadas pelo temporal de 2011 em Teresópolis. Não quero isso, porque é muito triste. Você passa pelo que eu passei e pelas pessoas passaram. E estão passando até hoje, que as pessoas estão sofrendo sem casa. Tem muita gente que não recebeu apartamento até hoje. Meu antigo pai, que já faleceu, disse para mim que quando rolasse alguma pedra no rio, era para me sair de casa. Então eu tirei minha família da casa, que era aqui uma casa de 3 andares, e levei para um morro ali debaixo da chuva. Foi assim, fazendo uso dos ensinamentos do pai, que Benedito salvou a mulher e todos os 3 filhos. Mas outros parentes dele não conseguiram sobreviver. Quantas pessoas da sua família morreram? 24, de 1º até 3º grau. O que eu lembro, enterramos uns 10. O resto a gente não conseguiu enterrar, não conseguiu achar, não. O Ministério Público do Estado não consegue até hoje precisar o número exato de desaparecidos, porque famílias inteiras se foram e não há quem reclame a ausência. 99 desaparecimentos foram documentados. 918 mortos fazem parte dos registros oficiais. A preocupação é constante. Sem qualquer fiscalização, muitos moradores retornaram para as casas interditadas. E há imóveis que também deveriam ter sido demolidos pelo poder público e acabaram invadidos. A área de risco nunca deixou de ser de risco. Ligações clandestinas levam água e luz para a parte mais alta do bairro. Até hoje, a região do Campo Grande não tem uma sirene sequer para alertar do perigo, que há 10 anos acabou com esse lugar. Muitas pedras rolaram, algumas gigantescas, e elas formaram barreiras que mudaram o curso do rio. Aqui antes havia água, lá antes havia uma estrada. A cena que vocês acabaram de ver, de 2011, foi gravada exatamente neste ponto. Aquela casa ali era branca, aqui havia muita destruição, muitas pedras. Hoje, parte desse rio aqui foi canalizada. A obra no rio, o Rio Príncipe, está incompleta.
Essas pedras estão realmente soltas e cheio de mato. Está faltando a manutenção. Infelizmente, desde a tragédia de 2011, muita coisa ficou aquém do que eles prometeram, como o Parque Fluvial que ia sair. Não saiu. O Parque Fluvial seria uma área de amortecimento das cheias, do que foi prometido nos 40% que foi feito. Os governos investiram mais de R$1 bilhão em obras na região serrana. Mas, em meio ao caos, denúncias de desvio de dinheiro, fraudes, corrupção. O prefeito de Teresópolis, Jorge Mário, perdeu o cargo pouco depois da tragédia. Hoje, 67 ações ainda correm na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Nós temos uma infinidade de recursos e, infelizmente, isso atrapalha demais o andamento dos processos. Demoram realmente anos para transitar em julgado. O Ministério Público Federal tenta recuperar R$40 milhões desviados dos cofres públicos em valores corrigidos pela inflação. No final de 2019, o governo do estado construiu nesta região 3 barreiras secas para assegurar pedras e outros materiais que podem deslizar pelas encostas. O que chama atenção aqui é que esses ganchos de aço, os parafusos, estão soltos. E isso acontece em toda a extensão da barreira. Não deram um pingo de solda. A tragédia despedaçou 7 cidades. Foram quase 800 deslizamentos de encostas e 9 mil pessoas ficaram sem ter onde morar. Mais de 23 mil permaneceram fora de casa temporariamente. A gente conseguiu muitas coisas em função da mobilização comunitária, né? Então vieram muitas obras, uma obra de contenção importante, pontes, drenagem, a pavimentação, porque o bairro perdeu toda a estrutura, toda a sua infraestrutura foi afetada. Então a gente conseguiu reabilitar o bairro, mas em muitas coisas a gente não conseguiu. Havia um projeto importante que era para cuidar da margem do rio, que ia trazer também equipamentos públicos para o bairro, que era o Parque Fluvial. O dinheiro ficou escasso e o projeto não chegou aqui. Sandro guarda memórias emocionantes. Uma imagem que me toca muito. Consegui juntar um grupo de jovens, a gente conseguiu, com uma porta, que era a nossa prancha, a gente conseguiu estabilizar as vítimas. E eu pedi um local e prontamente ofereceram uma sala. A enfermaria improvisada, onde dezenas de pessoas foram socorridas, funcionava aqui, na sala do seu Mário. Eu afastei tudo que tinha aqui embaixo para um canto e foram colocando colchonetes um do lado do outro mesmo. Era muito triste você ver as pessoas. Todo mundo estava muito desorientado na época. A gente nem sabia que tinha perdido familiares e no momento que a gente queria era estar sendo produtivo, estar ajudando. Havia uma que estava polifraturada e ela disse que ela não resistiria, ela falou, ela não vai resistir se ficar aqui. Nós estávamos isolados. Então eu chamei um grupo de jovens, a gente estabilizou ela também numa tábua e falei, vocês têm que chegar com ela no hospital. A mulher sobreviveu. E a gente teve que vir te conhecer, né? Tudo bem? Tudo bem, você? Muito prazer. Prazer, Beth. A sua casa foi arrastada? O que aconteceu? Foi toda ao chão. Desceu pedra, levou a minha casa toda. E nisso me jogou para fora, eu e meu marido, que a gente estava dormindo, a gente foi jogado para fora. Ele ficou próximo de casa e eu fui de rua fora. Eu desci, né, distância, mais de 400 metros. Fiquei 2 anos sem andar. Cirurgia aqui eu fiz 8. Aqui fiz uma só. História de vitória, né? E graças a Deus a gente superou todos os obstáculos. Só estou vendo voltar as pessoas para locais antes que não poderiam. Então, quer dizer, é triste. As pessoas têm que ter uma solução a isso. Construções de mais casas populares em locais que não sejam de risco. A gente quer, junto à Prefeitura e aos governos estadual e federal, melhorias e que a gente faça o acompanhamento de toda a obra da evolução. Porque os moradores que sofreram, já sofreram um trauma de perder parentes, entes queridos. E não podem passar por esses descasos, entendeu? Do esquecimento. Isso não pode cair no esquecimento. São muitas as histórias de sobreviventes. Uma das mais marcantes é a de um menino que foi arrastado por 4 quilômetros em águas turbulentas. Agora, 10 anos depois, o Júnior Alves e a Beth Lucchesi voltaram com ele ao local da tragédia e pela primeira vez o Marcos Vinícius conseguiu contar detalhes do que ele viveu.
Qual a sensação? Há um pouco de medo, né? Porque aí começa a relembrar de tudo que aconteceu e o medo bate, o desespero. Pra mim, o mundo estava acabando, porque eu nunca imaginei isso. Não tinha nada o que fazer, porque já estava tudo cheio. Meu pai falou assim, a gente tem que orar para nada acontecer. Aí, nesse meio tempo, minha mãe estava no quarto comigo, sentada na cama. Ela começou a orar e ela começou a chorar. Eu perguntei assim, mãe, o que aconteceu? Ela falou assim, eu vou morrer. Nesse meio tempo, ela falou que ia morrer, a água invadiu a casa e carregou a gente. O Marcos Vinícius foi arrastado por quilômetros e resgatado 2 horas depois. O menino foi arrancado de dentro desta casa pela água, carregado pelo turbilhão em meio aos destroços à medida em que o rio ia abrindo um novo curso. A velocidade da água na hora da tragédia pode ter chegado a 100 km por hora. Ele foi sendo arremessado contra as pedras, até finalmente parar a 4 quilômetros da casa dele. A única coisa que eu tenho memória, que parece um sonho, que eu tentava respirar, quando eu fazia, que eu pegava fôlego para respirar, eu vi uma pedra, batia nas minhas costas, me afundava no meio daquilo tudo, e eu não conseguia fazer nada. Até o momento que eu falei assim, vou desistir, entrego tudo, seja o que Deus quiser, eu senti que a água parou e eu fiquei ali naquele lugar, esperando ajuda. Ele estava deitadinho, encolhido, tremendo muito, perdendo muito sangue, com um corte profundo na cabeça. Ele disse, olha, eu não estou enxergando, que eu vim batendo a cabeça nas pedras. Esse é o Marcos Vinícius 10 anos atrás. Na época ele tinha 11 anos. Muito obrigado, tá? Foi duro. Só queria saber era sobre minha mãe, mas todo mundo escondia de mim. Foi o baque maior na minha vida. Que foi quando eu descobri que ela tinha falecido. A tragédia que marcou a família do Marcos Vinícius deixou cicatrizes no corpo e também na alma. O rapaz fez longos tratamentos psicológicos. Hoje, Marcos Vinícius mora com o irmão numa casa comprada com o dinheiro que o pai ganhou de indenização. Mas a vida continua desafiando este sobrevivente. Uma coisa que marcou muito ano passado foi a perda do meu pai. Dia 20 de junho, perdi meu chão novamente. Porque eu fiquei assim, o que eu vou fazer da minha vida? Sem emprego, não consigo emprego, o que eu vou fazer? E Deus tem capacitado, tem dado forças para lutar, forças para conquistar. Mesmo sem emprego, nada tem faltado. Agora eu, meu irmão, minha cunhada e meu sobrinho. E para o futuro estudar, fazer uma faculdade e ter uma profissão, né? Tomara que ele consiga tudo que ele deseja. E os repórteres Chico Regueira e Douglas Lima percorreram outras regiões de 4 cidades da região serrana. Qualquer chuva aqui já apavora a gente. A gente fica com medo dos rios, né? Porque na tragédia o rio alagou, invadiu as casas, destruiu muitas casas por aqui, desceu encostas. A gente está no Vale do Cuiabá, em Petrópolis, um dos lugares mais atingidos pelas chuvas de 2011. Aqui, nesse terreno, que hoje foi aterrado, recebeu toda a terra que despencou de todos os morros aqui da região. Existia uma vila de cerca de 50 casas, que estão agora aqui embaixo, são invisíveis. De toda a paisagem, o que restou foi só esse ponto de ônibus. Boa tarde, Luciana. Boa tarde. Hoje chove como naquele 11 de janeiro. Como é que tudo começou? Então, eu me recordo bem daquela noite. Chegando em casa, eu percebi que chovia muito. Só que assim, eu peguei e fui dormir. Por volta de umas 24 horas em ponto. Meia-noite. Isso, eu lembro que eu escutei o telefone tocar. Foi quando um vizinho nos alertou que a chuva estava muito forte e o rio começava a encher. Quando meu marido se levanta e acende a luz, eu já percebo água entrando por debaixo da porta da minha cozinha. Né? Foi quando a gente começou a acordar as crianças, eu estava grávida de 3 meses. Esse ponto foi um ponto de salvação? Foi sim. Todos que tiveram que pular dos telhados vieram para cá. Eu me lembro de todos eles, inclusive do lado da minha casa.
O menino, me parece que tinha uns 10 anos, foi junto com a avó. Mais pra frente, faleceu o irmãozinho dele, de uns 5 anos, junto com a mãe. E mais um outro que, se eu não me engano, tinha 6 anos também, faleceu junto com a avó. Foram crianças que eu vi nascer. Mais de 1.000 famílias aqui da região estão à espera de apartamentos ou casas de programas habitacionais que não foram entregues. Marcela é uma delas. Isso, sou vítima da tragédia de 2011 e represento 95 famílias de Vale Rio Pretanas que estão à espera de uma unidade habitacional. A prefeitura fez a doação do terreno, que está ali ao fundo, que hoje está virando um lixão. Era uma exigência da Caixa Econômica que tivesse uma ponte, porque não existia essa ponte. Tinha uma pinguela, que só as pessoas atravessavam. A Caixa Econômica exigiu uma ponte para que pudesse atravessar o material de construção do conjunto habitacional, que nunca foi implantado nem o canteiro de obras. A ponte foi feita. A ponte foi feita, uma ponte maravilhosa, a melhor ponte da nossa cidade, que está aí para inglês ver e as famílias aguardando as unidades habitacionais. Aqui nesse terreno hoje, baldio, existiam 2 casas onde viviam 2 famílias, 7 pessoas no total. Essas famílias perderam suas casas na noite do dia 11 de janeiro de 2011. O rio Piabanhas, que passa lá embaixo, encheu. A água chegou na altura dessas casas aqui do lado. Mas quando o rio esvaziou, voltou para o leito, levou a construção embora. Ô Carla, esses escombros aqui são da sua casa? Então, quando o rio desceu e carregou a casa, ficaram algumas partes e com o tempo o pessoal foi tirando e ia jogando para baixo e foi ficando. Depois de tudo isso que aconteceu em 2011, né, da gente ter perdido nossa casa, eu já me mudei 14 vezes de 2011 para cá e hoje o meu caçula sofre de depressão. Ele não consegue se encontrar em lugar nenhum. Porque, para uma criança, hoje com 11 anos, ter que se mudar 14 vezes, ele não consegue criar raízes, coisas que eu tinha aqui. Você tem saudade das amizades? Eu tenho, muito. Como é que era isso aqui antes? Aqui era bom, né? De viver, morar. Era alegre? Era alegre. Nós estávamos tudo na rua, conversando, brincando com as crianças. É muito difícil para quem vive aqui esquecer a tragédia de 10 anos atrás. Essa casa, por exemplo, permanece do jeito que a enxurrada deixou. Os estragos são visíveis. Aqui, nesse quarto, o chão continua destruído. O banheiro ainda tem marca de barro. E a gente entrando aqui na sala, é possível perceber onde a enxurrada passou. As marcas permanecem 10 anos depois. Para vocês terem uma ideia, eu tenho 1,90 m e não consigo alcançar o ponto onde a água deixou a marca. Clareando o dia, só via passando gente, falando que perdeu tudo, que morreu fulano, morreu ciclano. Eu perdi meu filho mais velho, perdi minha nora, perdi meus 2 netos, 2 filhos do meu irmão, mais a mulher e a filha da minha irmã. Meu marido tirou 2 sobrinhos vivos, mas eles não resistiram e morreram. Dona Ângela, quantas pessoas da sua família estão desaparecidas? 4. Existe algum documento que confirme o óbito deles? Não, a gente não tem. A gente não teve a oportunidade de achar para enterrar a nossa família, né? Então a gente não sabe nem aonde eles estão. Esse é o rio Imbuí, que está assoreado com pedaços das casas que despencaram. É entulho que está aqui há 10 anos, nunca foi retirado. Essa ponte pela qual caminho agora é a única rota de fuga dos moradores daquele lado do morro. A força da água destruiu todas as casas que ficavam nas margens do rio. Só que essas casas hoje já foram reconstruídas e muita gente está vivendo em área de risco. Foi bem aqui. Veio uma nuvem enorme, se estacionou ali e descarregou todo aquele volume de água enorme
que cobriu essa barragem. Se não fosse essa barragem aqui, teria vazado toda a água para o outro lado do Caleme e teria levado todas as casas. Essa barragem aqui, na época, ela estava vazia. Então, ela suportou todo aquele volume de água. Hoje ela está cheia. Hoje ela está cheia. Uma das cenas mais marcantes e dramáticas foi o resgate da dona Ilaí, tirada de casa por uma corda, né, dona Ilaí? Foi por uma corda. Qual é a memória da senhora daquele dia? É muito duro, né, menino, pelo que eu passei. Ali eu pensava que eu ia morrer, mas quando eu estava sentada, eu vi um garotinho na laje. Aí eu perguntei, eu pedi a ele, falei, pede uma ajuda para mim. Aí ele chamou o rapaz que morava assim, era vizinho da gente. Aí ele veio e jogou a corda. Aí eu só dei um nó, só rápido, segurei e pulei. Um menininho de 1 ano viu o resgate da senhora? Olha, eu vou dizer para você, porque o garotinho conta para todo mundo. Quando estava me puxando, a mãe dele começou a chorar. Ele tinha uma linha, ele falou, mamãe, chola não. Tem uma mãozinha debaixo dela segurando ela. Era a mão de Deus. Que ali foi um milagre. É o descaso, né, com essas famílias. É mais uma tragédia que elas têm que enfrentar. E a SEDAI informou que a barragem do Rio Imbuí não apresenta risco, mas vai enviar um técnico ao local. Sobre as casas que seriam construídas em São José do Vale do Rio Preto, a Caixa Econômica Federal informou que o projeto não é dela. Entramos em contato com o Ministério de Desenvolvimento Regional, mas até agora não tivemos resposta. E o governador em exercício, Cláudio Castro, prometeu uma série de obras até o fim do ano nas cidades atingidas pela tragédia de 2011. O investimento aqui deve ser na casa de R$500 bilhão, entre Limpa Rio, contenção de encostas, casas populares, todo esse trabalho que está sendo feito aqui. Tanto a Secretaria das Cidades quanto a Secretaria de Infraestrutura já estão fazendo um georreferenciamento do estado inteiro. Esse georreferenciamento foi contratado no fim do ano passado, para que nós possamos saber no estado inteiro todos os pontos críticos de atenção. Essas obras vão ser feitas com quais recursos e em qual prazo? O recurso ele é do Tesouro Estadual e, segundo os secretários, eu entrego até o fim desse ano todas elas. Está preso o capitão dos bombeiros que matou um ciclista por atropelamento no Recreio e fugiu a pé sem prestar socorro. O acidente foi no mesmo lugar onde o jogador Marcinho atropelou e matou um casal no dia 30 de dezembro. Praia do Recreio, madrugada de hoje. Esse homem que compra bebida em uma loja de conveniência é o capitão do Corpo de Bombeiros, João Maurício Passos. Pouco depois das 2 da madrugada, ele toma um gole de uma cerveja. Nesse vídeo gravado por celular, às 4h30, o capitão equilibra uma garrafa de vodka, uma de uísque e um copo. Ele dança cambaleando, aparentemente com sinais de embriaguez. Imagens de uma câmera do posto de gasolina mostram ele conversando com um homem. João Maurício tem dificuldade até para ficar em pé. Segundo a polícia, o capitão saiu do posto logo depois dessa gravação. Ele dirigiu por 500 metros até atropelar um ciclista na Avenida Lúcio Costa. Eram 5h35 da madrugada. A velocidade máxima permitida na via é de 70 km por hora. Mas testemunhas disseram que o carro estava em alta velocidade. O bombeiro dirigiu por mais 300 metros, mas bateu no meio-fio e parou. Foi quando ele decidiu abandonar o carro e fugir correndo. Saiu do veículo com a cabeça cortada, aí logo assim veio o mototaxista atrás, falando que ele tinha matado o ciclista. Aí logo que ele falou que matou, o cara foi começar a correr. O carro ficou com a lataria destruída. Dentro, a polícia encontrou uma garrafa de uísque. O capitão fugiu para a casa de um amigo na rua Professora Souza Leão, a 1 quilômetro do local do acidente, mas foi encontrado e preso. Cláudio Leite tinha 57 anos. Desde que se aposentou como motorista de táxi, passou a pedalar todos os dias e tinha paixão pelo ciclismo. Eu pedalo há 30 anos e já perdi 5 amigos dessa forma fatal. Que as pessoas saem das baladas de madrugada, enfim.
a gente está sempre exposto a esse tipo de acidente, entendeu? E ninguém faz nada, ninguém toma nenhum tipo de atitude. É muito triste não só a perda, mas a situação de descaso, né? Assim, uma pessoa que para num posto de gasolina, consome tem 2 garrafas de bebida dentro do carro vazias. Uma pessoa que bebe nesse nível, pega um volante, ela não pode viver em sociedade. Na delegacia, João Maurício contou que não lembra se estava dirigindo em alta velocidade e disse que tinha comprado um energético antes do acidente. Ele já havia sido preso há 1 semana por agredir a mulher deficiente física, mas foi solto no mesmo dia após uma audiência de custódia. Em depoimento na delegacia, a mulher dele disse que foi agredida dentro de casa e que a deficiência física é resultado de um acidente causado pelo marido que dirigia bêbado. Ele foi chamado para depoimento, mas disse que só falaria em juízo. Pelo acidente de hoje, João Maurício vai responder por dolo eventual, quando assume o risco de matar. O capitão foi levado para o Instituto Médico Legal e fez exame de alcoolemia. Se for comprovado que estava bêbado, pode pegar até 23 anos de prisão. Uma coisa é dirigir sendo imprudente, sair e fugindo do local. Outra é dirigir sob efeito de álcool. A pena é muito maior e tudo isso vai ser levado em consideração dependendo apenas do resultado do laudo pericial. De qualquer maneira, ele está preso em flagrante pela fuga do local de acidente. Ele falou que fugiu por conta de medo de linchamento. Traficantes estão aterrorizando moradores de Belford Roxo. A polícia cercou o Roseiral no fim da manhã. Barricadas na entrada da comunidade não impediram a passagem dos carros blindados. Enquanto isso, agentes do BOPE chegavam pela mata. Moradores relataram que policiais e criminosos travaram um intenso confronto. Não há informações de mortos, mas essa imagem parece ser de policiais carregando um corpo. Os tiroteios no Roseiral se intensificaram depois que a Polícia Militar anunciou a implantação de uma companhia destacada com 125 PMs que vão atuar na região. Desde então, em represália, traficantes vêm aterrorizando a vida dos moradores. Hoje, em mais uma ação criminosa, um ônibus foi incendiado. Olha o ônibus pegando fogo. Tem uma fumaça ali. Foram momentos de pânico. Meu Deus, tenha misericórdia, Senhor. Apesar do susto, ninguém se feriu. Com medo de novos ataques, ônibus de 3 linhas deixaram de passar pela região. Durante a operação, drogas, 4 pistolas e 7 fuzis foram apreendidos. 4 homens acabaram presos e um menor encaminhado para a delegacia. Eles podem responder por associação criminosa e tráfico de drogas. E daqui a pouco no RJ2, os jogos dos times cariocas na rodada do fim de semana. Agora 7h40. A gente volta já. Futebol. Enquanto o Vasco respira mais aliviado no Campeonato Brasileiro, Botafogo e Flamengo tiveram um fim de semana para esquecer. Título mais distante, Série B cada vez mais perto, respiro na luta contra a queda. A rodada trouxe os mais variados sentimentos para os torcedores cariocas. A realidade é bem diferente para Botafogo e Flamengo no Brasileiro. Mas a semana começou com reuniões importantes nos 2 clubes. A derrota por 2-0 para o Ceará no Maracanã diminuiu ainda mais as chances de título do time rubro-negro. A equipe se manteve a 7 pontos do líder São Paulo. O pensamento é esse e isso que nós temos que fazer. Falar menos, jogar muito mais. No entendimento da diretoria, Rogério Ceni não é o único culpado pelo mau momento do time. Apesar da grande pressão, a tendência é que o treinador continue no cargo. Se para o Flamengo a ideia é buscar soluções imediatas para seguir na luta pelo título brasileiro, para o Botafogo o planejamento já se volta também para o longo prazo. O técnico Eduardo Barroca se reuniu com a diretoria hoje para conversar sobre os próximos passos, diante do grande risco de queda para a segunda divisão. O clássico de ontem contra o Vasco era visto no clube como um divisor de águas, mas veio mais uma derrota. 3-0 em São Januário. O Botafogo é o vice-lanterna da competição, a 9 pontos do Fortaleza, primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Não dá para esconder o estado de alerta que nós estamos. Para o Vasco, a vitória no clássico trouxe alívio na luta para não cair para a Série B.
entendendo a equipe do Botafogo, entendendo a tradição do Botafogo, mas era um adversário de confronto direto, um jogo de 6 pontos, né? Falei que são 12 jogos decisivos, jogamos 2. Faltam 10 jogos. Já o Fluminense, que ainda sonha com vaga na Libertadores, só joga nesta quarta, contra o Corinthians, em São Paulo. Priscila, boa noite para você. Semana de calorão começando, né? Ana Luísa, muito boa noite para você. Boa noite, gente. Para quem achou quente hoje, se prepara que amanhã vai estar mais quente ainda, viu? Vamos entender o que está acontecendo. A gente tem esse ar quente de Nordeste, o ventilador tá ligado, só que em vez de trazer frescor, vai trazer um ar mais quente ainda. Aqui embaixo, Ana Luísa, lá na divisa Uruguai com o Rio Grande do Sul, tem uma frente fria. Na quinta-feira ela vai estar na altura do mar, vai se desviar para o mar, vai trazer um ventinho um pouco, não vou nem dizer mais fresco, mas menos quente pra gente, viu? Agora eu quero destacar que amanhã a gente tem esse alerta do CEMADEM, risco moderado para deslizamentos e enchentes na maior parte do nosso estado. A gente vê região metropolitana, Baixada, região serrana também, e ali o sul do estado, onde inclusive o sul do estado e cidades que estão fazendo divisa com Minas, já tem chuva forte nesse momento. E para os próximos dias, Ana Luísa, o que a gente tem? Muito calor, dias muito abafados, umidade altíssima. A gente vê amanhã a máxima de 35, depois 34. Quinta-feira, quando aquela frente fria estiver na altura do mar, ali na altura do nosso estado, aí vai cair um pouquinho, 32. Mas em todos os dias é importante a gente dar o alerta de que, apesar do calorão e por causa da umidade alta também, a gente tem chance de pancada de chuva no fim do dia. E essa chance de pancada de chuva é ainda maior nas cidades da Baixada, região serrana e nas cidades que fazem divisa com Minas. É aquele combo, né? De calorão, sol, chuva, umidade, é para ficar muito atento. Muito atento, Ana Luísa. Tá certo. Obrigada, Priscila. Gente, a RJ terminando aqui para vocês. Uma boa noite. A gente se vê de novo amanhã. Uma ótima noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau.